Boa noite. Estamos começando o terceiro programa do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Esperamos que você esteja tirando bom proveito na luta contra o cigarro. No programa de hoje vamos saber como o cigarro envenena o sistema cardiorrespiratório e como o cigarro interrompe a circulação do sangue. O professor João Batista Costa fala sobre o assunto e revela dados assustadores. Ontem você acompanhou aqui no programa que uma empresa de calçados promoveu uma campanha para os funcionários deixarem de fumar. Essa já é uma medida tomada por várias empresas que querem manter a segurança no ambiente de trabalho e a boa disposição de seus trabalhadores. A assistente social da fábrica de calçados Azaleia, no Rio Grande do Sul, disse que a medida beneficiou em muito os funcionários da empresa. Olha, a empresa ganhou aumento até de produtividade, diminuiu o absenteísmo, né? Diminui também os acidentes, né? E a redução, que é muito importante, a redução dos custos com assistência médica. O funcionário, por sua vez, melhorou a qualidade de vida. A ex-fumante Tereza da Silva, em depoimento, diz que se sente uma nova pessoa e diz que ficou mais bonita. Quando eu sentia dores nas pernas, a respiração era bem forçada. Agora não, agora eu respiro bem. Fala até que eu tô... Assim, eu tenho aquela brincadeira que você ficou até mais bonito e tal. E atenção que hoje o professor João Batista vai dar algumas dicas para ajudar você a vencer a vontade de fumar. E você vai aprender a dar o golpe fatal no cigarro com uma receita simples. Os fumantes perdem seus dentes 15 anos antes do normal. Como deixar de fumar em 5 dias? Pelo menos 65% dos pacientes do Hospital do Coração em São Paulo começaram a fumar na adolescência. E grande parte deles tinham pais que fumavam dentro de casa. Detalhes com Luciane Rocha. Estudos apontam que as pessoas fumam por uma estimulação externa. Pode ser para sentir prazer, reduzir a tensão e mesmo pelo vício de fumar. A faixa de idade que normalmente a pessoa começa a fumar é entre 10 e 19 anos. O adolescente está em transição, sente estresse, insegurança, estranha mudança do corpo e muitas vezes é incompreendido pelos pais. E isso se associa à necessidade de fazer parte de um grupo e de ser aceito. Para ficar de bem com o grupo, o jovem passa a seguir o mesmo comportamento dos colegas. O Hospital do Coração de São Paulo realizou uma pesquisa e constatou que 65% dos pacientes começaram a fumar na adolescência para fazer parte do grupo e serem aceitos. Ainda de acordo com a pesquisa, 70% desses pacientes que começaram a fumar na adolescência eram filhos de fumantes. A dependência do cigarro faz o fumante se sentir como em situação de perda quando não fuma. Por isso, em um grau elevado de dificuldade, é preciso acompanhamento psicológico. O curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, que a Rádio Novo Tempo está realizando, vai ouvir ainda psicólogos e médicos que vão falar sobre esse assunto. Estamos aqui para lhe dar uma força para vencer o cigarro que faz tanto mal à saúde e causa doenças graves, que levam milhões de pessoas à morte no mundo inteiro. O cigarro diminui a capacidade do paladar. Os fumantes usam mais condimentos e sal para compensar essa deficiência. Entrevista. O professor João Batista Costa volta hoje falando sobre os males do fumo no aparelho cardiocirculatório. Professor, como o coração e as artérias ficam prejudicadas com o veneno do cigarro? O aparelho cardiocirculatório é aquele que é mais atingido pelos venenos do fumo. Ora, esta vasoconstricção, redução do calibre das artérias em 19% nos homens, 33% nos homens, determina que o nosso coração tenha de fazer um esforço maior para tentar nos defender, fazendo uma pressão maior para que possa chegar sangue no cérebro e nas outras partes. Ora, a vasoconstricção determina, então, um aumento da pressão arterial, levando os fumantes à hipertensão arterial.
E o que vai acontecer também é que o fumo de hoje tem 9 substâncias gordurosas, não existentes no fumo que o meu pai fumou, mais o processo chamado catecolaminas, que são hormônios que são jogados na corrente sanguínea pela presença da nicotina, começam a circular no sangue e começam a aderir, a se fixar no interior das artérias, que chamamos aterosclerose. Poderíamos, simplificando, dizer um aterro. Estão aterrando as artérias, que ficarão doentias. Aí, então, a artéria doente é a aterosclerose. Quais as consequências? Veja bem, Elias e meus queridos ouvintes, e nunca é demais repetir, eu tenho um profundo respeito pelos fumantes, não sou em nada melhor do que eles, não somos em nada, apenas queremos ajudá-los. Estes produtos vão levando a resultados incríveis. Das cerca de 1 milhão de mortes ocorridas no ano passado no Brasil, 450 mil, ou seja, 45% dos que morreram no Brasil foram por problemas cardiocirculatórios. E o fumo é o principal responsável por estas mortes. Mas não fica só nisso. As artérias se projetam, diríamos assim, desde o fio, da raiz do fio dos meus cabelos até as raízes das unhas dos meus dedos, tudo é recebendo alimentos. E recebem ali também as 80 substâncias cancerígenas, ali recebe as 4.720 substâncias tóxicas, mais as substâncias gordurosas, e vão então obstruindo essas placas, vão determinando que não chegue sangue nas extremidades. Não chegando sangue nas extremidades, vamos ter uma doença terrível chamada tromboangeite obliterante. Trombo é coágulo, angeite é inflamação das veias, obliterante é o fechamento. Por consequência, não chegando sangue, começa a vir a gangrena. Se você perceber hoje, de cada 6 pessoas que têm as suas pernas amputadas, 5 delas são fumantes. O ano passado no Brasil foram amputadas 38 mil pernas destas. Veja bem, de cada 6, 5 eram de fumantes. Então, o outro detalhe que me impressiona é que de cada 15 pessoas que têm infarto do miocárdio com menos de 45 anos de idade, repito, de cada 15, 14 são fumantes. Mas para podermos fazer uma avaliação mais correta, temos hoje no Brasil 31 milhões de fumantes e cerca de 150 milhões de não fumantes. No grupo de 150 milhões, enquanto morre um de infarto do miocárdio com menos de 45 anos de idade, no grupo de 31 milhões, que é o grupo de fumantes, morrem 14. A pergunta que se impõe é: por que você fuma? De que lado você vai continuar? O que é mais correto, amar a vida ou desprezá-la? Como você está valorizando a sua existência? Como você está valorizando aqueles que lhe amam? Deixar de fumar primeiro é prova de amor próprio. É uma homenagem que você faz a você mesmo. É o desejo legítimo de viver muito mais, viver bem melhor. Segundo, deixar de fumar é prova de amor ao próximo mais próximo. Aquele que quando nós sofremos, ele sofre. E se morrermos, vamos fazer uma falta danada. Agora, brincando, mas falando a verdade, se você porventura for um aborto da natureza, caiu do céu por descuido, não tem pai, não tem mãe, não é pai, não é mãe, se você morrer hoje, amanhã ninguém lembrar de você, fume. Você não tem significado nenhum. Agora, se você ama e você é amado, você tem tudo para deixar de fumar. Por quê? Porque o fumo é um instrumento de morte em relação ao qual a neutralidade não é mais possível. Obrigado, professor João Batista. E daqui a pouco o professor João Batista volta dando dicas definitivas para você deixar de fumar. Dicas. Se você já tentou e não conseguiu deixar de fumar, nós estamos aqui para te dar uma força. Algumas orientações vão ajudar você a se livrar do vício. Inicialmente, você pode até se sentir mal, com indisposição, dores de cabeça, mas isso pode ser vencido com sua perseverança. Nos primeiros 2 ou 3 dias, você terá que ser forte e ter muita garra. Os efeitos que você vai sentir é uma resposta de seu organismo para a desintoxicação.
Durante o tempo que você fumou, seu organismo ficou impregnado de nicotina e outras substâncias tóxicas. E você vai se livrar de todas elas. Você deve decidir. Não basta você ter vontade de deixar de fumar. Você precisa decidir e dizer isso a você mesmo. Decidi deixar de fumar. Você deve dizer isso todos os dias e toda hora que você sentir vontade de fumar. Lembre-se das palavras: decidi deixar de fumar. Não são palavras mágicas, apenas para lembrar de seu compromisso com você mesmo. Atenção para o que você deve fazer durante o programa de 5 dias. Ao acordar pela manhã, durante os primeiros 3 dias, tome um banho quente, esfregando bem toda a pele. Enxague com água quente e continue esfregando toda a pele até que a pele fique rosada. Em seguida, rapidamente, tome um chuveiro de água fria por 10 segundos. Para ajudar a purificar o corpo das toxinas do cigarro, no café da manhã coma frutas ou sucos, de preferência de frutas cítricas, como a laranja. É indispensável que você respire profundamente durante 2 minutos todas as manhãs ao acordar com as janelas abertas. A água é indispensável. Você vai precisar de pelo menos 6 copos de água por dia. Não beba água perto das refeições, pelo menos meia hora antes. A água ajuda a eliminar as toxinas pela urina. Durante o período de desintoxicação dos 5 dias, não tome café nem coma carne. Evite frituras e alimentos muito temperados e gordurosos. Você deve comer bastante fruta. O repouso é muito importante. Você deve dormir pelo menos 8 horas por dia e se levantar cedo. Por isso, é bom dormir mais cedo. Você deve trocar as roupas de baixo, as roupas íntimas, pela manhã e à noite, mesmo que pareçam limpas. E quando você sentir vontade de fumar, faça inspirações profundas durante uns 2 ou 3 minutos e beba um copo d'água. Você ainda vai ter outras informações e dicas para lhe ajudar a vencer o cigarro. Acompanhe o curso até o final. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Novo Tempo. No escuro se faz o meu viver. Sua palavra é luz, amiguinho. Tome-me, com teu amor me envolve, ó Senhor. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, and friends of friends forever, if the Lord's the Lord of them, and a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Esta é a sua Novo Tempo. Na Novo Tempo, nós levamos fé. A Voz da Profecia mantém uma escola rádio postal com milhares de alunos em todo o Brasil que estudam a Bíblia. Esperança. Por acaso algum de vocês que é pai dará uma pedra ao filho que pedir pão? Está na Bíblia. Amor. Aqui no programa Novo Tempo em Família, uma mulher cristã deveria fazer. Sensibilidade. Qual é o segredo para a vitória na vida cristã? Não estamos indo para o cativeiro. Essa é a rádio. Novo Tempo. Você está ouvindo Como Deixar de Fumar em 5 Dias. O professor João Batista Costa vai dar agora algumas dicas para ajudar você a vencer a vontade de fumar. Você vai aprender também a dar o golpe fatal no cigarro com uma receita simples. O professor João Batista Costa, conta pra gente que dicas são essas. Nós temos essas orientações por escrito, mas é difícil entrarmos assim aprofundadamente. Nós levamos cerca de 30 minutos para darmos as dicas, mas eu vou dar aquelas mais simples para você deixar de fumar. Se a vontade de fumar está sendo insuportável, veja que coisa fácil. Pegue gelo, um cubo de gelo e ponha na boca. No momento em que esse cubo de gelo tocou na sua língua, neutraliza a comunicação sensorial, ou seja, o cérebro não lhe registra o desejo de fumar. O cubo do gelo chegou na boca, para o desejo de fumar peremptoriamente, não tem mais. Agora, minutos depois, 10, 15 minutos depois, vem a vontade de fumar de novo, porque aquele efeito de
de anestesia, de insensibilidade, passa. Outro cubo de gelo na boca. Mas se não pode carregar uma caixa de isopor cheia de gelo para dispor de um pedacinho a cada instante, a segunda coisa que recomendamos é cravo da Índia. Fumantes de uma carteira de cigarro por dia em um ano, eles têm 73 mil reflexo neuroorbicular, ou seja, uma dependência nos lábios, parte erógena, formam um desejo de sempre estar com alguma coisa na boca. Repetindo, o fumante de uma carteira por dia, ele vai ter na boca a cada 40 minutos um cigarro. Repetindo, no ano, 73 mil vezes ele suga esse cigarro, forma essa dependência. O outro detalhe, ele deglute 1 galão de sarro do cigarro. Esses produtos chegados no estômago, misturado ao ácido clorídrico, e formam a efervescência. Essa efervescência é gases, dá como que uma sensação de plenitude gástrica, ou seja, passa fome, passa ansiedade. E faz mal, porque aí vem outras coisas que nós não falamos, são as úlceras gástricas, úlceras pépticas, os cânceres, etc, etc. O cravo da Índia provoca o mesmo efeito, satisfaz a necessidade da boca, de estar com alguma coisa na boca, desce para o estômago, aumenta também os gases, mas não é prejudicial, passa a vontade de fumar. E se ele, após tirar o cravo da boca, colocar um cigarro na boca, ele não vai sentir gosto do cigarro, vai perdendo o gosto do cigarro. E tem outras coisas naturais que ele poderá fazer. Mas o golpe de misericórdia, aquele que faz com que o fumante tenha nojo do cigarro, se processa da seguinte maneira. Pela manhã cedo, pega um cigarro, um copo cheio d'água, desmancha o cigarro com papel, tudo, põe dentro do copo, põe um dispositivo em cima do copo e guarda para o outro dia de manhã, ou seja, de manhã prepara para o outro dia de manhã, 24 horas. Coa aquela água, vai no banheiro, já levanta o tampo do banheiro para evitar qualquer acidente, toma aquela água. Não se preocupe, é água de um só cigarro. Você fuma 10, 15, 20 e não morreu, não será com água de um que você vai morrer. Tomada aquela água, espera de 1 a 2 minutos, pega o cigarro, obrigatoriamente pega o cigarro, põe na boca e fuma se puder fumar. Se errar a boca do vaso, por favor, limpe o banheiro, porque a sua esposa ou a secretária não tem nada a ver com o que você fez. Da náusea. Há fumantes que ficam o dia todo que não podem parar perto de um fumante porque dá náuseas, vontade de vomitar. Eu disse golpe de misericórdia porque é a forma mais agressiva de você rejeitar o cigarro. Mas se efetivamente você precisa deixar de fumar, está conscientizado que fumar é um processo de suicídio e que você está se matando e que você ama a vida e ama os que lhe amam, faça isso e você deixará de fumar. Daqui a pouco vamos conversar com o pneumologista Dr. Arnoldo de Souza. Ele fala da dificuldade que o fumante tem para se recuperar de um problema de saúde. Daqui a pouco. O estudante que fuma tem mais dificuldade de aprender. Como deixar de fumar em 5 dias? Dr. Arnoldo de Souza, que dificuldade tem um fumante de se tratar de qualquer doença? O grande problema é que a gente tem que ter a disposição do indivíduo, da pessoa, do cidadão em querer parar. Se a pessoa não tiver essa disposição, fica muito difícil. O problema de você tratar alguém que continua fumando é que os resultados clínicos de uma série de tratamentos que poderiam ser muito melhores acabam sendo muito tímidos, porque o cigarro acaba interrompendo o bom desenvolvimento deste resultado clínico, na medida em que o cigarro também deprime o sistema imunológico, na medida em que ele deprime o sistema de defesa. Então é fundamental um esforço coletivo, e quando eu falo coletivo, é apenas não do paciente, não do médico, mas dos familiares, dos amigos, não de condená-lo, mas de ajudá-lo, de motivá-lo, de dar a ele a força necessária para que ele possa ter condições de superar essa que é uma dificuldade mesmo
de estar tendo a iniciativa e de estar conseguindo manter essa iniciativa de se afastar do cigarro. Mas isso não é uma coisa impossível, é viável e a gente tem resultados muito bons com o tratamento que nós fazemos agora também na linha de terapia ortomolecular, onde com uma reeducação nutricional, com uma reeducação de hábitos de vida e com a utilização de nutracêuticos, que são nutrientes com poder terapêutico, nós conseguimos equilibrar emocionalmente os pacientes, desintoxicá-lo desses metais pesados e fazer com que ele tenha a força necessária do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico e até do ponto de vista clínico para poder abandonar o cigarro. Eu entendo que iniciativas como essas de vocês, estimulando as pessoas a conhecerem melhor o problema, a se motivarem a abandonar, são também iniciativas que acabam nos ajudando muito na área médica para que consigamos fazer dos nossos pacientes ex-fumantes. Doutor Arnoldo de Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e muito sucesso para o senhor aí. Daqui a pouco vamos conversar com o psicólogo Graciliano Martins, do Centro Adventista de Vida Saudável. Ele vai falar como o fumo atrapalha os relacionamentos. Como deixar de fumar em 5 dias. Numa enquete que a Rádio Novo Tempo disponibilizou em seu site, os internautas opinaram sobre a importância do meio de comunicação realizar campanhas educativas. Dos que votaram e deram suas opiniões, 93,55% acreditam que uma campanha no rádio para ajudar o viciado a deixar de fumar pode dar um grande resultado, e 6,45% acreditam que não. Os votantes também opinaram que as campanhas não terão efeito se o fumante não tiver vontade de deixar de fumar. Em algumas opiniões, vários participantes da enquete mencionaram que conhecem alguém que deixou de fumar por conta própria, por uma decisão repentina. A Rádio Novo Tempo entra no 2º dia do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. O objetivo desse programa é servir de apoio aos que já tentaram e não conseguiram deixar de fumar. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Aqui na Novo Tempo, você ouve as melhores músicas. Remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui. Os flashbacks que marcaram época. Cantarei altos louvores para ti, Senhor. Exaltarei Lançamentos. Para trás, nada mais me prenderá. Eu te entrego tudo. Músicas inspiradas. Só quero a ti. Você ouve aqui. A voz da esperança. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata, www.redemaranata.org.br. Além de relatos maravilhosos e um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Depoimento. Vamos conversar agora com a dona Edna Dark. Ela também fez o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias e vamos saber agora como ela se sente. Dona Edna, boa noite. Boa noite. É um prazer tê-la com a gente para falar sobre a sua experiência. A senhora fez o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. O que a senhora sentia antes, sendo fumante, e agora como a senhora está? Bom, quando eu fumava, eu sentia muito cansaço e eu fumava demais. Uhum. Agora não, graças a Deus que eu parei de fumar, eu me sinto bem. É bem diferente, né? Uhum. Aí eu alimento melhor, porque quando a gente fuma, a gente não tem vontade
quase de comer, só de beber café e fumar. Uhum. E agora não, graças a Deus eu me sinto bem melhor mesmo. Tá. Agora, na verdade, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. Dona Edna, como foram os primeiros dias de curso que a senhora fez? Conta pra gente essa experiência. Primeiro dia eu fiquei sem fumar, até na faixa de umas 11 horas, mas aí eu já não aguentei ficar. Eu já estava muito nervosa, com aquela ansiedade para fumar, aí eu acabei fumando. Nesse dia eu fumei 3 cigarros, no primeiro dia eu fumei 3 cigarros. Aí já no segundo dia eu já não fumei, eu já acendi o cigarro e já passei a acender o cigarro e pôr no terreiro, deixar ele queimar e ir pra dentro de casa. Uhum. Aí eu deixava ele queimando sozinho lá. Quantos cigarros por dia a senhora fumava? Quantos cigarros que eu fumava? Eu fumava mais no maço de cigarro, mais ou menos quase 2 maços de cigarro. Quase 2 maços, 40 cigarros por dia? Uhum. E os primeiros dias foram difíceis? Como é que a senhora venceu essas vontades de fumar que davam no momento do Tomando curso? muito líquido, que eu bebia muito líquido na hora que dava vontade de fumar, eu bebia muito líquido e também passei a comprar a bala house, aquela mais forte de eucalipto, para me chupar. E hoje como a senhora se sente? Bem, graças a Deus, me sinto bem aliviada. A senhora aconselharia alguém a fazer o curso Como Deixar de Fumar? O que a senhora diria para uma pessoa que fuma hoje e que tentou e não conseguiu deixar de fumar? Que voltasse e que tivesse fé em Deus e lutasse, porque eu acho que ninguém nasce fumando, né? Verdade. Então é vontade de cada um. Se a pessoa tem vontade, é lutar contra, ué. Que tem que ter boa vontade, porque se não tiver, não consegue parar, não. É muito difícil mesmo, mas tem que ter boa vontade. Tá certo. Dona Edna Dark, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito sucesso para a senhora e que não volte a fumar nunca mais. Se Deus quiser. Obrigada. Tudo Tchau. de bom. Obrigado. Tchau. Vamos conversar com o psicólogo do CAVES, Centro Adventista de Vida Saudável, Graciliano Martins. Boa noite, Graciliano. Boa noite. É um prazer tê-lo com a gente participando do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Graciliano, de que forma o fumo pode prejudicar as pessoas no convívio social? Bom, o cigarro pode prejudicar as pessoas no convívio social de várias maneiras. Primeiro porque as pessoas hoje, mediante as propagandas antitabágicas que o governo está patrocinando e outras instituições, as pessoas têm se afastado dos fumantes, porque é sabido de todos que qualquer pessoa que se aproxime de um fumante, ela acaba fumando nada menos que 20% do cigarro fumado pelo fumante. Então, diante das consequências anunciadas pelo uso do cigarro, as pessoas que não são fumantes acabam se afastando daquelas que são fumantes. E esta é uma das razões porque a relação social do fumante com o público de um modo geral começa a ficar prejudicada. Certo. Uma outra razão talvez seja o fato de que se no passado o cigarro já foi símbolo de autoaceitação, de autoafirmação, hoje, em decorrência de uma nova realidade psicossocial, as pessoas procuram, de maneiras mais saudáveis, de encontrar esta posição social sem se prejudicar, nos esportes, nos lazeres, no trabalho, em projeções sociais, outras que tornam a pessoa mais digna de aceitação, sem ter que se comprometer com os prejuízos para a saúde que o cigarro promove. Certo. Doutor Graciliano, existe algum estudo que possa trazer alguma luz com relação aos problemas psicológicos que a droga que contém o cigarro pode causar no indivíduo? Não, o que se sabe é que a dependência química, compreendida a partir de uma compulsão, ela é uma consequência de um problema de ordem psicológico. Quer dizer, não seria a dependência química que criaria o problema psicológico. Pelo contrário, em função de uma questão psicológica, o sujeito acaba desenvolvendo uma dependência química. Como
Em outras circunstâncias, ele busca uma outra fuga. Ele projeta suas questões para outra forma de obter o prazer. Uhum. Agora, alguns viciados em cigarro, quando param de fumar, eles sentem uma certa tristeza, depressão. Isso seria o efeito do veneno do cigarro no psique dessa pessoa, né? Bom, você está tocando uma coisa interessante. As pessoas que possuem tendência a baixa autoestima e que possuem uma depressão instalada e que por alguma razão ainda não foi manifestado o quadro sintomático, essas pessoas, ao perceberem esta falta, né, de autoaceitação, elas, é isso que eu quis dizer antes, elas acabam suprindo essa carência de autoaceitação através de uma dependência química, através do esporte, através do trabalho. Pessoas que trabalham demais, pessoas que, digamos, usam demais a internet, pessoas que comem demais, pessoas que criam dependência de alguma substância química, pessoas, enfim, que compulsivamente se relacionam com algum objeto do prazer, elas têm uma depressão instalada que, ao saírem dessa relação, certamente que a depressão vai aparecer. Certo. Agora, existe algum remédio para compulsão, doutor Graciliano? Remédio existe, né, para conter a ansiedade, conter outros malefícios sintomáticos da depressão. Entretanto, para efeito de cura, eu acredito numa associação do apoio medicamentoso com a psicoterapia. O medicamento, por si só, ainda que seja bastante eficaz, eu não entendo como eficiente. Haja vista que essas questões eu estou explicando à luz de uma compreensão psicanalítica, portanto não organicista. Estou pensando numa desorganização mental e não meramente orgânica. E a decisão da pessoa, né, na questão de deixar o vício, deixar o cigarro? Algumas pessoas deixam de fumar por uma atitude rápida e imediata. Isso pode ser garantido até o final ou a pessoa precisa de acompanhamento mesmo assim? Bom, nenhum conceito que fale do comportamento humano é absoluto. Nós não podemos aqui afirmar alguma coisa que caiba para qualquer situação. Existem pessoas, de fato, que agem da forma como você está descrevendo. Outras já apresentam maiores dificuldades. Cada uma, a depender do seu quadro clínico, vai apresentar uma resistência maior ou menor para abandonar o vício. Nesses casos, em que as pessoas possuem melhor facilidade do abandono do vício, aí não se faz necessário, na maioria das vezes, de um acompanhamento psicológico. Ok, muito obrigado, doutor Graciliano Martins, psicólogo do CAVES, Centro Adventista de Vida Saudável. Deus te abençoe, boa noite. Boa noite. Estamos encerrando o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias de hoje. Agora, só faltam 2 dias para você deixar de vez o cigarro e sentir autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Amanhã, neste mesmo horário, vamos ter um novo encontro com dicas, entrevistas e depoimentos. Até amanhã. Como deixar de fumar em 5 dias.